é bonito porque se você permitir, se você der permissão, as comitivas te mostram a beleza que é quando você decide ter essa participação biológica na Terra. Principalmente na Terra, entendeu? Nesse momento que a Terra está e de tudo que ela já passou, né? Acerca de todos os milhares de anos que a gente tem aí, bilhões de anos, e agora com a humanidade caminhando, né, para um novo segmento humano, para uma nova proposta de evolução e até mesmo cultural de vivência. Então fica muito claro. Tanto está diferente que o que foi me passado e o que está me chegando agora, que você sabe comigo o negócio é assim, já vai mostrando. O que está chegando para mim é que a proposta é totalmente diferente. A humanidade ela nunca passou por um processo igual ela está passando. É algo novo. É como se nós vamos conhecer futuramente, provavelmente isso, é o que está me mostrando agora, eu estou só repetindo, que vai ser um marco na história da espécie. Nós vamos contar, como nós tivemos aí alguns cristãos aí contando mais recente, eles me mostram como algo muito recente, sabe, o cristianismo? Tipo, se você colocar numa escala geológica, é como se fosse ontem, sabe? É isso que eles estão me mostrando. Então eles me dizem assim, que assim como vocês tem esse marco na história aí de Cristo, né, e é considerado, tem um valor para vocês como humanidade, vai ter um valor muito grande para vocês como humanidade, todo esse início que começou aí com essa parada, né, com o próprio Covid, entende? Com a própria doença. Então, é um marco diferente na nossa história como espécie, né, e o que a gente vai experimentar como espécie daqui para frente é novo, e é totalmente inédito. Está dentro de um processo ou de uma... Eles me mostram tipo algo cíclico, algo esperado, porém, a forma como nós vamos experimentar isso é muito novo para a humanidade, se você consegue entender. Funciona como ciclos, as coisas vão se repetindo conforme os ciclos. Ela tem como se fosse uma sequência pronta, porque é ligado ao todo, é tudo ligado em elo, entende? Só que a forma como nós, humanos, estamos experimentando, parece que algo foi acelerado, sabe? A impressão que eu tenho, que me chega, é que houve algum aceleramento, alguma coisa que foi mudada ou modificada, até na própria linha temporal, para que as coisas fossem experimentadas dessa forma que está sendo agora. E eles me mostram também agora uma sequência de desencarnes, né? E ali onde eu tô, que eu não sei onde é, mas é azul o lugar. Eles me mostram, eu pergunto, meu questionamento, a minha consciência está dividida, sabe? Entre aqui e lá, em 3 partes diferentes, entendeu? É como se estivesse assim, nesse lugar azul, em um outro lugar que eu não sei onde que é, e aqui com vocês. Eu só quero deixar isso claro porque alguém me pediu para falar isso para vocês. Ela está dividida em 3. Então, desse lugar azul onde eu estou, eu questionei a essa consciência que eu não sei, eu não consigo ter visão dele ou dela. É uma consciência. O porquê tá acontecendo, que ele me mostra um monte de desencarne. E ele me mostra que isso está no planejamento. Essas almas, elas concederam, elas sabiam que eu ia passar por isso, elas prestaram o serviço, entendeu? Que precisavam prestar em termos de campo de energia. Que ele está me mostrando o seguinte: nós avaliamos de uma forma diferente. Imagina assim que, olhando como ele olha de um olhar científico, tá? Esse lugar que eu tô azul. Esse ser, ele parece... Vou te falar até o que ele tá se mostrando para mim agora. Ele parece muito com uma linhagem de Grey, alguma coisa assim, sabe? Ele tem essa tipologia, assim. Ele mostra uma volta, assim. Né? Isso. Só que os dedos dele são bem finos e bem compridos. Ele me mostra que muitas coisas a gente vai sentir muitas frequências diferentes, né? As pessoas em suas mentes, em suas biologias, os seres humanos. É interessante, porque sabe o que ele está me mostrando? O que ele tá querendo me mostrar é de uma forma bem científica, sabe? Como se eu analisasse esse planeta como um experimento mesmo, entendeu? Então ele me mostra que dentro desse experimento tá tudo controlado, tá tudo certo. Essas almas sabiam que iam partir, algumas sofreram porque precisavam passar, com o sofrimento, purgar, algo assim, entendeu? Desse jeito. Algumas coisas é como se é um pagamento de karma, sabe? Algumas áreas já pagaram muito forte. Ele me mostra, assim, agora uma visão como se fosse o nosso planeta, um mapa mundi, por exemplo. Então ele me mostra alguns pontos que estão em vermelho, tipo a Itália, a Espanha, como se tivesse um karma maior sendo
finalizado. Como o processo, ele me mostra assim, uma velocidade de um processo, entendeu? Como o processo precisou ser acelerado, precisou também que esses lugares se limpassem, entendeu? De energia, sabe? Então, ele diz pra mim, mas ele diz pra mim, ele me mostra isso como se fosse assim um laboratório mesmo, sabe? Como se a manipulação de tudo, mas de uma forma muito, não é fria, é uma forma muito correta, é uma forma, como que eu vou você, não tem nada de errado, sabe? Não tá sendo feito, não tá sendo burlado nada, você entendeu? Tá tudo sob controle. Num olhar de cima, é como se eu visse assim o planeta, né? Dividido entre o que a gente conhece, dos continentes e tudo, mas alguns piscam de um tom diferente, sabe? Assim, alguns piscam em azul, outros piscam em vermelho, outros estão piscando em tons de verde. Eu tô perguntando o que significa. Aí ele transporta direto para o vermelho. E o vermelho cai justamente em cima da Itália e da Espanha. Ele mostra assim que houve encarnações ou aquilo que a gente chama de semeia ou de vinda, de experimentação em níveis diferentes, por raças de espécies diferentes ou engenharia diferente para projetar humanos, entendeu? Eles me mostram isso. E isso foi como se fosse assim dividido no mundo. Para criar uma sustentabilidade, acho que essa é a palavra, ou uma harmonização entre energia que tende para lado direito, esquerdo, frente, trás, branco, preto. Ele mostra uma série de relações de contrário, entendeu? Branco e preto. Então, o que ele está tentando me mostrar é que isso foi muito bem colocado. Cada ser humano, cada essência, ela foi colocada como se fosse assim, nada foi aleatório, entendeu? A pessoa, ele me mostra um ser humano andando numa rua da Itália. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Ele me mostra esse ser humano, nunca vi na minha vida, mas ele tá me mostrando esse ser humano numa avenida da Itália. Ele me mostra que esse ser humano, ele tem que estar exatamente nesse ponto, entendeu? Nesse ponto que ele quer dizer assim, é nascido na Itália, dentro dessa regência, dessa linhagem, entendeu? Para o equilíbrio de todo o resto. Aí ele tá me abrindo de novo esse mundo, esse mapa, e começa a me mostrar que a regência dessas três cores, o vermelho, o verde e o azul, ela é muito perfeita. E quando acontecem os desencarnes, automaticamente algo é trazido para cá, num tom de prata. É como se ele substituísse um ponto de vermelho, azul e verde por um tom prata. Você entendeu? Eu estou perguntando para ele o que significa. E ele me disse que é um ajuste feito energético nesses lugares, ou seja, uma mudagem de consciência de outros que são, por exemplo, o vermelho se transformando em prata. Difícil entender isso, Thiago? Ou você consegue entender? Porque para mim, aqui dentro da minha mente, eu estou entendendo. Ele está me perguntando se está ok, se a gente está conseguindo entender. Deixa eu ver se eu entendi. É como se está vermelho, porque a quantidade de consciências que estão encarnadas naquele momento ali tem algo específico para ser tratado ali naquele momento e estão ali com um propósito. E aquilo acontece equilíbrio, naquele país. Existia um equilíbrio, mas precisava sair. Então, aí vem um agente, que no caso é a pandemia, é um agente, e esse agente, então, tira do jogo estes que precisam sair, que está combinado, já está tudo certo, que eles têm que ir embora, e isso torna o país de vermelho para prata. Isso. Ele equilibra, entende? Está me mostrando assim, vocês estão muito preocupados com as mortes e com a crescimento. E aí vai vir outra onda, essa onda, ela provavelmente vai eliminar um número maior de seres vivos, entendeu? Talvez de uma forma diferente. Ele diz para mim que é muito difícil prever como vai ser, porque existem coisas que são biológicas e reações biológicas que não são tão controladas. Entenda, Thiago, que isso está sendo um teste, sabe? Aqueles que estão regendo essa existência da raça humana, que não é uma espécie, são muitas espécies, eles estão aprendendo. Isso aqui é um laboratório mesmo, você entende isso? Mas não tem, ele pede para me tirar a conotação negativa a todo momento, entendeu? Pra gente não se considerar gado, sabe? Ele pede a todo momento para mim, não considere gado. Existe uma importância vital de vocês entenderem o quão importantes vocês são dentro dessa experiência terrena. E você não ele me mostra, tipo, pra mim, como se eu estivesse me ofendendo com isso, entendeu? Você não é a humana, você é uma parte fragmental que ocupa um vaso humano.
dentro de uma coisa muito maior. Ele tá dando essa conotação para mim, mas não é mim, é como nós, como seres humanos, entendeu? Todos os humanos. Ele diz, vocês humanos são humano, vocês são maiores do que isso. Porém, o trabalho é o trabalho, Thiago. Ele me mostra assim, olha, muito claro, isso é só um trabalho, entende? Vocês estão exercendo um trabalho, vocês se graduam, ganham experiência, até porque é o seguinte, nós vamos fazer essa mesma experiência em outros lugares. Como já tem humanos fazendo isso, né? Como a gente já sabe que existem outros humanos em outros lugares fazendo essa mesma semeia, de semear outras experiências, usar a linha co-criativa, que é assim que a fonte experimenta, co-criando, né? Através dos seus fragmentos, co-cria e cria novas e novas existir, novas. É o que dá a abertura, esse negócio de ser exponencial, entendeu? De criar outros universos, criar outras. É a fonte de energia. Então ele me mostra uma empresa, né? A empresa que ele me dá. Ele me mostra assim que dentro dessa concepção de criação, não existe chefe e o cara que recolhe o lixo. Entendeu? Assim, sabe? Essa diferença de a importância do cara que recolhe o lixo e do cara que comanda a empresa inteira é a mesma, entendeu? Então, é isso que ele quer mostrar quando ele mostra os semeadores da terra, né? Aqueles que estão em conjunto para que a terra possa existir, entendeu? Para que esse sistema aqui funcione, comparado a outras regências que cuidam de outras coisas, entende? De outras tarefas que, em vista, se você fizer o comparativo, são coisas que exigem mais energia. Ele fala para mim que tudo é energia, é quantidade de moldagem de energia apenas, entende? Ele diz, você vai se adaptando, você vai se, não adaptando, esse evoluindo, tentando achar a palavra, ganhando graduação para fazer outras tarefas, mas isso demora muito. Ele me mostra, por exemplo, 4,5 bilhões de anos, seria uma escala muito pequena para dar ênfase de quanto você se gradua para chegar naquela condição, entende? De criar sistemas inteiros. Quando ele me mostra o seguinte, quando vocês não estão dentro da matéria, quando vocês são consciência que vocês se reúnem conosco é muita gente, tá? Muitos seres. É como se fosse uma confederação, um negócio absurdo. Quando vocês estão aqui, vocês não pensam como humanos, vocês não levam sentimentos humanos. Então, vocês agem como papéis montados, entendeu? Tipo, o que é necessário, sabe, Thiago? É como numa empresa. Vamos supor que você trabalhe num lugar agora e que você tenha um cargo X. E teu chefe te mostra, chega com você com um plano de negócios e te mostra tudo e você entende que aquele plano precisa que você trabalhe no fator Y agora. Sabe? Mesmo não sendo a sua formação, né? Mesmo não sendo, mas você entende tão bem aquilo que você, naturalmente, você mesmo se doa para aquela outra função, entendeu? É isso que ele me mostra. Sim. É isso que a gente falaria de, tipo assim, menor livre-arbítrio. Isso. Ele diz pra mim que é totalmente diferente a mente que quando nós voltamos pra mente, né? O nosso pensamento fica muito difícil de entender ou traduzir e fica parecendo que nós estamos sendo usados, gado, sabe? Coisa assim. Só que, na verdade, sim, quando a gente não está nessa mente consciente humana, nessa parte, a gente entende o projeto sob uma perspectiva maior, aonde aqui, cara, é só um instante, sabe? Ele me mostra, sabe isso? É só... Uhum. É como se, assim, em tempos geológicos, assim... essa participação aqui, ela é importante, ela tem fundamento, ela tem uma base sólida, mas é só um instante e que você não finaliza a tua essência, o teu projeto divino ou o teu projeto do que você veio fazer, do que você vai fazer para esse planeta, somente nessa encarnação. Ele fala encarnação, mas ele ri, porque ele diz para mim que a nossa ideia de encarnação é completamente desconexa, entendeu? Dentro do entendimento maior. Sim. Não existe isso. Mas ele fala para mim, olha, eu vou tentar falar dessa forma, ou vou tentar te mostrar dessa forma, que seria uma forma mais fácil de você entender. Mas isso não existe. Isso ele insiste para mim, entendeu? Então ele me mostra assim. E ele mostra pra mim, ele aponta pra você, ele diz que você entende exatamente o que eu tô querendo te dizer. Pra mim não me preocupar com o que você vai entender, porque você entende muito bem o que eu estou querendo dizer, com referência à encarnação e aos processos de estar em biologia, em vivência, né? Não só humana, porque ao que ele tá me mostrando, nós nem ficamos somente em biologia humana, né? Não. Dividido em muitas
biologias diferentes e coisas que nem são biológicas, ele tá me mostrando aqui, entendeu? Então ele diz para mim que quando você, vamos supor que por algum motivo precisou que os dados mudassem de lugar, as pedras mudassem de lugar, sabe? Ele tá mostrando tipo um tabuleiro para mim, entendeu? Que as coisas precisam mudar, não atinge e não, como que eu vou dizer, não machuca a sua essência no sentido de saber o que você veio fazer. Porque você vai retornar. Ele diz para mim assim, ó, todos vocês vão retornar em processos diferentes para a ascensão desse planeta, né? Agindo de formas diferentes. Então, a continuidade é interessante porque ele me mostra tudo junto. O ancestral, todas as linhagens que nós fomos, elas trabalham simultâneo, entendeu? Mesmo com os desencarnes, olha que é muito louco o que ele tá me mostrando, Thiago, porque assim, olha, ele me mostra como se tivesse uma fila atrás de mim de várias coisas que eu estou experimentando, porque para mim parece passado, mas para ele é simultâneo. Você entende isso? Ele diz para mim que você entende. Sim. Tá? Ele me mostra como eu entendo como coisas que eu já vivi. Ele me mostra uma fila atrás de mim de seres, de humanos e não humanos, que sou eu. Você entende isso? Fragmentado. Então, ele me faz, entendeu? Cada uma dessa experiência, quando eu estou em essência ou quando eu estou em consciência, numa amplitude maior, como se eu tivesse, ele me mostra olhando para cima, sabe? Assim, como se eu estivesse vendo toda essa fila do que eu sou de cima. Você entendeu? Ao mesmo tempo eu sou todos eles e ao mesmo tempo eu tô olhando de cima. Deve ser algo relacionado a mônada, não sei. Aí ele me mostra assim, quando eu estou aqui, eu entendo toda essa experiência sem julgamento e sem pena, sem dor, sem culpa, sem nada. Entendeu? Então ele fala para mim que tá tudo... É uma visão de cima para baixo, né? E nós temos uma visão de baixo para cima. Isso, é isso que ele está tentando mostrar. Então ele fala para mim não me preocupar com os desencarnes e com que eu questionei o seguinte, quando ele me mostrou algo dentro de um processo humano, né? Humano. No humano tem um monte, entendeu? Mas dentro do processo humano, ele me mostrou algo que reduzia sempre numas vidas curtas, entendeu? No máximo de 45, eu questionei por quê, né? Então, aí que ele me trouxe toda essa explicação, entendeu? Aí ele já, imediato, ele me trouxe toda essa explicação. E ele me diz assim, com relação a isso, que eu lá em cima, na essência, não me preocupo com esse curto prazo de tempo, porque, na verdade... Isso pouco importa para mim quando eu estou em essência. E aí eu questionei se eu iria viver de novo aos 45, é uma dúvida normal humana, né? E ele deu um conforto, assim, uma sensação de conforto para mim. Aí ele começou a me dar aquela explicação das coisas mudando, entendeu? Do novo sendo experimentado. Então, eu atribuo que isso também mudou, né? E que talvez nessa vida, nessa participação, talvez a minha participação ultrapasse essa faixa dos 45, entendeu? Assim como muitos processos estão mudando aqui na Terra, muita coisa está sendo mudada, ele me mostra um aceleramento muito grande, pessoas que precisam sair, seres que precisam entrar, e olha que interessante. Entrou, eu estou nesse lugar azul com ele, consciência que não tem lugar. Eu não consigo ver uma cor, não consigo ver nada, entendeu? Fez uma ligação, sabe? Se ligasse juntasse, assim, sabe? Como se juntasse. E eles me mostram o seguinte. Como eu explicar isso? Ele me mostra essa unificação e me mostra o seguinte. Ficou muito confuso. Eu estou tentando dizer para eles que está muito confuso quando eles se juntaram, porque você imagina assim que consciências que têm a mesma informação de formas diferentes tentam te explicar simultaneamente coisas iguais, entendeu? Mas cada um a seu modo. Você entende isso? Então eu pedi para eles separarem. Mas ele disse para mim que não dá para separar o azul aqui, do lado azul, que é mais parecido comigo. Ele me diz que é difícil ele separar, porque o que ele tem para me trazer, ele precisa desse outro, entende? Então, ele pede para eu ter um pouco de paciência, para eu me desacelerar. Olha, eu vou te mostrar o que ele tá... É como se eles se juntassem, esse azul juntou com esse outro. Esse outro não tem uma definição, ele é uma energia, uma consciência, ele não tem corpo biológico, entendeu? A conversa, a
conexão ou a forma que eu compreendo ele é como se ficasse um eco, ele ficasse falando dentro da minha cabeça através de uma linguagem que eu não sei de falar para você, mas eu sei entender lá. Enquanto esse azul é mais fácil, é mais próximo, ele é muito parecido. A impressão que eu tenho é que dentro dessa energia azul, esse ser azul, ele disse para mim que quando eu chamei ele de Grey, ele não gostou. Não sei se é isso a definição dele, entendeu? Não, mas tenta descobrir assim, o que ele te diz sobre isso, porque assim, ele deve ter outra coisa. Eu não sei se é. Eu não sei, eu perguntei para ele por que o azul, né? Aí ele disse para mim que o azul tem a ver comigo. Com alguma coisa que fosse me trazer tranquilidade de compreender, entendeu? Então eu tô perguntando para ele se de repente ele tá usando uma camuflagem, entendeu? Porque quando eu usei a palavra, quando eu conotei ele como Grey, ele meio que recuou, sabe? Então eu perguntei pra ele. Aí ele me disse que seria uma forma fácil de eu entender porque eu sou acessada por esses seres desde criança, entendeu? Mas não necessariamente, eu acho que ele não é isso que ele está se mostrando, tá? Eu perguntei de novo para ele recuou de novo, como se ele me dissesse assim que eu preciso ir com calma para compreender, entendeu? A única coisa que ele diz é que essa espécie o que ele fez? Ele jogou para frente a imagem do Grey. Sabe quando ele separou dele? Ele empurrou para frente, assim, como se ficasse. Quando você vê uma situação assim, deixa eu tentar achar uma explicação para te dar. Ai, nem sei. Sabe quando você vê nos desenhos o desenho empurrando, tipo, a forma dele para frente, fica o espírito para trás, sabe? Fica fantástico. É a coisa mais fácil que eu tenho para te dar o exemplo. Ele empurrou como se ele não tá se escondendo. Ele disse para mim que ele não precisa se esconder, mas que seria mais fácil de eu entender através desse, porque esses me acessam desde criança, entendeu? Ele me disse. Então ele me mostra todas as vezes que eu acordei com essa espécie, trabalhando na minha biologia e trazendo fundamentos. Ele está me mostrando uns fundamentos que eu tenho dentro da ciência desde criança, é verdade. Da química, mas da ele física. Não é dessa raça. Não é dessa raça. Ele estava empurrando na frente, ele empurrou na frente a forma do Grey. Sabe um boneco? Esse boneco ele é ao mesmo tempo orgânico, ao mesmo tempo ele é vivo, ao mesmo tempo ele é robótico. Sabe? Ele empurrou pra frente, assim, entendeu? E tá atrás. O que eu vejo atrás é um formato transparente, meio mole, não sei te explicar. Assim, porque eu consigo ver ele é maior do que esse Grey deve ter essa imagem do Grey deve ter 1,60, não, acho que menos, 1,40 de altura. Eu tenho 1,57, não tem 1,40 em 30. E o que eu tenho a impressão é que ele está se encolhendo energeticamente para caber atrás desse ser, entendeu? Eu não sei se peço para ele, sei lá, é esquisito, porque parece que ele não... Será que é alguma coisa comigo? Que eu não tô conseguindo. Bom, que eu vou... Então, acha assim, ele tá dando... Não é que seja muito importante pra gente saber quem ele é. Mas a gente... Se ele quiser passar pra gente, se ele achar que vale a pena neste momento, por conta por conta de interferências que a gente pode estar causando em você agora. Cório. Não, ele é de óleo? Cório, não, um K. Ele usa um K, ele dá bastante firmeza na letra K. Cório. Isso tem algo importante com a letra K. Porque a impressão que eu tenho é que representa uma coisa diferente do restante da frase, do restante da palavra. Ele separou o K do restante. Tem alguma coisa relacionada a óleo, mas ele usa um K na frente. Você entende o que? Ele acabou de me mostrar de novo. Ele me diz o seguinte: Orion, tá correto, ele me fez uma afirmativa. Só que ele põe um K na frente. A letra K. Agora, eu tô perguntando o que significa. Ele disse pra mim que a letra K é atribuindo algumas coisas que são importantes e especiais. Que talvez você entenda, Thiago. Alguma coisa relacionada aos dragões. Tá, beleza.
Então. Porque ele faz essa relação entre o K e os dragões. Ele associa os dois. Você entende isso? Entendo, ele é da linhagem Kumara. Ele me responde que sim. Sim, Por isso da entendi. letra. Por isso Tá. o K. E aí, vamos deixar como Oriano mesmo. E acho que isso. Verifica se isso tá ok pra ele, se ele quer passar algum nome específico. Ele mostrou o seguinte, ele acabou de me mostrar uma imagem. Ele me mostra Orion como uma. Como explicar assim? Ó, ele me mostra Orion e depois me mostra uma. Sabe como se fosse um mapa, uma linha? Sabe quando você vê as representações celestiais das estrelas? E aí você vê aquelas ligações que as pessoas fazem para para botar de uma para outra? Você consegue entender? Quando eu perguntei para ele do Orion, ele fez essa conotação, mas é um lugar atrás de Orion, sabe? É como se estivesse apontando, como se fosse uma ligação. É como se fosse. Se você quer indicar um lugar para alguém, você faz um mapa e você põe alguma referência que você conhece. Vamos supor, se você conhece o Jundiaí, né? Você falou para mim que você já conhece aqui. Um lugar aqui de Jundiaí que você conheça e eu tentando explicar para você uma outra localização. Então, o que eu faço? Eu te dou um ponto de referência, por exemplo, sei lá, a matriz aqui de Jundiaí, vamos supor. A 9 de Julho, a avenida que é uma das principais aqui de Jundiaí. Então eu te dou essa referência, mas eu quero te mostrar uma outra. Você entendeu? Para ficar mais fácil de você compreender, eu te dou a visão da avenida do 9 de Julho, mas eu tô querendo te dar um outro ponto que talvez você não conheça, entendeu? Tá, entendi. É tipo assim, não é bem Orion, mas tá perto. Isso, ele mostra atrás, assim, é como se o ponto atrás de, sabe assim, como se a linha me indicasse algum lugar atrás de Orion. A ideia que ele mostrou, ele tentou me dar o exemplo, foi essa, né? Tentando mostrar através dessa questão aí de dar um ponto de referência, entendeu? Ele volta a me falar da parte científica, ele me volta a falar dessa questão da ciência, das coisas que eu acesso sempre, né? Então ele me diz para mim, ele diz o que ele me mostra e aí veio o outro agora. O outro se posicionou ao lado, atrás eu coloco como um boneco. Para mim parece um boneco biológico, né? Esse pequenininho cinza. Os dois estão atrás assim, mas tá um lado a lado, mas eles são diferentes em energia, em muita coisa, de cor, sintonia é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo eles trabalham em conjunto, entende? O que eu percebo que tá aqui na minha visão à direita, tem uma diferença como que eu vou dizer para você, de sintonia, de frequência, de dimensão muito grande desse outro, entendeu? A impressão que eu tô tendo é que os campos dos dois estão se tocando. Sabe aquele campo que nós temos, que todos os seres têm? A impressão que eu tenho é que através desse campo, desse da direita, ele passa informações para esse da esquerda que eu consigo acessar melhor, para esse da esquerda fazer a tradução. Sabe? É de tão diferente que é o nível de frequência, nível de dimensão de onde ele vem, para ficar mais fácil. É a linguagem muito difícil de acessar, entendeu? Ele tá fazendo um ajuste energético da frequência. Ele tá traduzindo a mensagem para você. Ele tá sendo um ajustador. Isso. Essa mudança que a gente teve aqui agora com o vírus. Nossa, tô sentindo uma pressão. Você tá sentindo? Então, Thiago, alguma coisa diferente? Sim. Tá diferente mesmo essa sessão. Tá. Nossa, a energia desse ser é bastante forte. Ele me mostra assim que a mudança já começou no próprio modo que a gente está vivendo, né? As formas como a gente sabe o que ele me mostra? Que é como se a gente estivesse passando por um treinamento, sabe? E tudo isso que está acontecendo agora, no cenário agora, onde está parecendo tudo muito dolorido, tudo muito difícil, mas a gente está sendo treinado a quando chegar essas tecnologias novas, esse tempo, ele mostra como algo muito novo mesmo, sabe? Que tá vindo, né? Tá para chegar. Uhum. E a gente deve ter atuado, sabe? Esteja mais tranquilo, mais
mais confortável, entendeu? De trabalhar numa linha diferente e de mudar os conceitos, entende? Talvez algo brusco, como foi agora, né, que causou um impacto, foi necessário para, tipo, forçar, não é forçar a palavra, mas tipo, pra gente se habituar, entendeu? Com mais facilidade a coisas novas que vão acontecer no futuro, assim, bem próximo, entendeu? Sim. Que eu vejo que são muito necessárias. O que tá para acontecer e as coisas que vão acontecer, que vão mudar a nossa forma de existir, a nossa forma de cultura, de tudo, é muito necessário para o novo, entende? Pro que tá para vir. Tem algo grande, eu não sei o que é ainda. Ele diz para mim ter paciência, diz para mim calma, porque eu não, é como se ele me mostra assim, tipo, querendo, como se eu estivesse pulando etapas, entendeu? Ele diz para mim, não dá para você, para adiantar as etapas, vocês têm que ver as etapas. Tem muito ainda para aprender nessas etapas aqui que vocês estão agora, para chegar até onde eu tô querendo te mostrar. Então é como se ele ocultasse, sabe? Quando ele me mostra a ideia dos potenciais de futuro, ele me põe um nevoeiro, uma névoa em cima de algo que ele quer encobrir ainda para mim, entendeu? Que ele diz para mim talvez não seja o momento, sabe? De eu ver aquilo, né? Mas não é negativo, você entende isso? Então a questão ele diz para mim sempre pra gente ter esse olhar de cima. Ele é muito calmo, assim, muito tranquilo, como se ele fosse muito mais centrado, sabe? Ele me passa uma coisa mais centrada, assim. Esse que fica à minha direita aqui, né? E é ele que faz a transferência, não sei, parece uma transferência de informação de um para o outro. Mas tem algo muito interessante para acontecer, me mostra, mas a gente precisa viver as etapas e ele pede sempre para a gente fazer esse olhar de cima para baixo, não nos considerando nunca como gado, mas como algo que faz parte de algo maior, de um experimento, né, muito maior. Existe um avanço que precisa ocorrer, coisas que precisam acontecer. E eu pergunto para ele agora, é como se eu tivesse dividida de novo. Eu perguntei para ele, enquanto eu tô falando com você, eu fiz a pergunta para ele de por que que eu sinto que alguns seres, algumas consciências estão sendo substituídas, né? E a confirmação que ele me tem é que ele volta aquela imagem para mim, que eu te mostrei, que eu te falei do mapa olhando de cima entre os pontos verde, azul e amarelo. Verde, azul, né? E vermelho. Então ele me mostra assim, que algumas coisas precisam ser, como existe um avanço e é algo que foi acelerado, que precisa ser mudado, que precisa tomar uma direção porque o momento é novo, é como se assim, ele diz para mim que não é exatamente isso, mas ele vai me dar uma informação para eu tentar entender da melhor forma possível, porque é difícil para ele explicar. Mas ele falou assim, é como se eu tivesse, ele mostra assim, ele dentro de um laboratório, diz ele, regendo um experimento. E eu fiz todos os meus estudos em cima disso, entendeu? Esperando já, prevendo todos os resultados, entendeu? É como se eu tivesse na minha mão todo o estudo daquilo, eu já sei mais ou menos todos os resultados. E aconteceu algo, né, dentro da regência, onde eu vislumbrei um resultado completamente diferente do que eu previa. Ele não está tão fora da previsão, mas é como se um elemento tivesse tomado uma mudança, entendeu? Natural, que talvez ou eu não tenha calculado bem, ou é para ser assim mesmo, ou é algo que nem ele sabe explicar. Ele diz para mim, é difícil de eu tentar trazer, mas houve um resultado diferente. Então, na Terra, o que me parece é que as coisas aqui também, muitas das coisas dos resultados que acontecem aqui, eles têm potencial, eles têm uma ideia de que poderia ser potencial, mas nem sempre tá tudo dentro do que eles estavam realmente esperando. Surpreende, entende? Ele me usou a palavra surpresa. É como se a gente desse, entendeu? Espécie, ou como existência, ou como experimento, até mesmo as nossas regências, aquilo que está regendo a Terra, fica surpreendido com os resultados. Então ele me disse que os resultados, quando você faz um experimento, os resultados, isso pode ocorrer, é positivo que ocorra, porque mostra que o grau de criação está tomando uma outra direção e está dentro daquilo que eu te falei, que é do evolutivo, né? Então é esperado. Então a Terra também teve isso, e quando aconteceu isso, precisou algumas pedras, alguns dados serem mexidos, entendeu? Sabe, ele mostra o tabuleiro, entendeu? Algumas coisas teve que ser trocadas, algumas coisas foram mexidas. E eu acho que é essa questão que eu falei para você, que eu sinto que algumas consciências, algumas trocas estão acontecendo aqui na Terra, em termos de consciência mesmo, tô dizendo, entendeu? Sim. Em termos de mudança, são mudanças muito importantes que estão ocorrendo,
coisas que ele me mostra coisas que não vão chegar nem ao nosso conhecimento, como nos jornais, sabe? Ele me mostra assim, como se fosse assim nos jornais, entende? A gente não vai saber nunca. Mas que são de extrema importância ocorrer, entendeu? Está sendo extremamente importante ocorrer isso. O interessante é que estão vindo com altas consciências, como que eu vou dizer para você? Consciências, mas ele não gosta que eu faça o comparativo de melhor e pior, entendeu? Mas eu vou usar sabedoria de experiência, entendeu? Que tenha mais existências, mais bagagem. Estão vindo, né, para o planeta Terra, estão vindo ocupar, inclusive não só nascidos, porque eu estou perguntando se é sobre bebês, né, sobre nascimentos. Ele diz para mim que necessariamente não só nascimentos, mas que incorporando ou fundindo a consciência de humanos normais mesmo, e esses humanos, eles percebem e atribuem de forma positiva uma mudança que nem eles sabem explicar. Eles se sentem mais benevolentes, mais inteligentes, mais aptos, tendo pensamentos mais velozes, tendo visões, abrindo campos, entende? E indiferente de idade, ou de serem nascidos novos, de serem bebês, entendeu? Isso está ocorrendo aqui no planeta. Ele está se afastando, eles estão se afastando, mas deixa essa energia boa, positiva, sabe? De retorno, né? De estar muito presente comigo. E vai vir mais coisas, e eu tenho coisas, então, que eu sei que já ficou coisas na minha mente que vai ter... Eu vou processar, entendeu? Para continuar isso. Tem mais coisas. É só para eu encerrar isso, tá bom? Tá, beleza. Então vamos parar de gravar. Tá, pode parar.